Petrobras move primeiras ações judiciais contra empresas da Lava Jato. Jornalista Heródoto Barbeiro realiza palestra na Uninove. Conheça pratos típicos da feira gastronômica Chefes por Sampa. ONGs recolhem doações para pessoas atingidas pelo terremoto no Nepal. Já são mais de 5 mil mortos e centenas de desabrigados. Brasil é 7º país que mais investe em tecnologia da informação. Conheça a carreira de Celso Freitas. O jornalista concedeu entrevista exclusiva à nossa equipe. Veja agora no Jornal da Uninove. Bom dia! Hoje é quarta-feira, 13 de maio. O Jornal da Uninove está no ar. O advogado e jornalista Heródoto Barbeiro também é formado em História pela Universidade de São Paulo, a USP. Heródoto fundou a rádio CBN e ancorou o Jornal da Cultura por vários anos. Hoje, ele é apresentador e editor-chefe do principal jornal da Record News. Após completar 1000 programas, Heródoto conversou com os alunos da Uninove sobre os desafios da profissão e falou da sua carreira. A Mariana foi lá e conferiu de perto a visita. 9 horas da manhã de uma quarta-feira, auditório do campus Memorial com a capacidade esgotada. O motivo desse cenário foi a visita do jornalista Heródoto Barbeiro. A palestra foi organizada pela coordenação do curso de jornalismo em comemoração ao Dia do Jornalista e à 1000ª edição do programa do jornal Record News. O coordenador do curso, o professor Alexandre Barbosa, nos contou como foi a escolha do convidado. Geralmente, as aulas inaugurais, a gente sempre traz um convidado da TV Record. E dessa vez, a gente não conseguiu viabilizar um convidado da TV Record. E aí, conversando com a equipe da comunicação institucional da Record, que é a Virgínia Garbim, que virá hoje também, ela sugeriu: vocês não querem uma palestra com o Heródoto? Ele está comemorando 1000 programas da Record News. Heródoto conduziu o discurso acompanhado de seu companheiro de trabalho, o jornalista Nirlando Beirão. Entre os principais temas, os jornalistas contaram um pouco de suas experiências e lembraram os alunos da importância de confirmar as notícias antes de serem publicadas. O que nós queremos não é ser o primeiro a publicar. Nós queremos publicar as coisas que de fato aconteceram. Por quê? Porque a BBC, em qualquer lugar do mundo que você for, qualquer lugar, você fala BBC e imediatamente o que me vem na cabeça: credibilidade. Sinônimo de credibilidade e confiança. Essas foram as características que o Heródoto Barbeiro, jornalista do R7, conquistou ao longo da carreira dele. Um exemplo disso é o auditório, o anfiteatro do Memorial da América Latina lotado às 9 horas da manhã em uma fila de autógrafos que está durando 40 minutos. Hoje o jornalismo, aparentemente ele encolheu, mas na verdade eu acho que ele não encolheu, ele se expandiu muito mais. Por que razão? Porque as empresas, de maneira geral, hoje, elas precisam de comunicação. Não só as empresas de comunicação, qualquer empresa precisa. Então a empresa de roupa precisa, a empresa de tênis precisa, a empresa de petróleo precisa. Eu acho que isso é um campo muito grande no qual todos nós, jornalistas, podemos atuar. Alunos do curso de comunicação de todos os semestres escutaram atentos a cada ensinamento. Em um momento da palestra, os jornalistas responderam a perguntas como: quais serão os rumos da comunicação, a extinção do jornal impresso e como é possível transmitir a informação e incitar a reflexão do receptor. Para muitos, a oportunidade de escutar os ensinamentos dos jornalistas é uma aula preciosa. A importância é muito grande, porque o Heródoto, eu acho que é um ídolo da grande maioria dos estudantes que estão por aí. É um profissional que trabalhou em diferentes plataformas e traz sempre muito valor para o conteúdo da palestra. Para mim foi um grande incentivo, de verdade, parece que a cada dia que passa estou tendo mais vontade de seguir essa carreira. E foi como se fossem dicas também, principalmente sobre a parte da credibilidade. A palestra foi incrível e principalmente porque ele abordou o ponto da credibilidade. Heródoto também apresentou o Roda Viva da TV Cultura e é autor de vários livros na área de treinamento, história, jornalismo e budismo. De acordo com a assessoria de imprensa da Uninove, cerca de 500 estudantes participaram da palestra. Organizações não governamentais de diversas partes do mundo estão recolhendo doações para moradores e atingidos pelo terremoto que matou mais de 5 mil pessoas no Nepal.
O tremor na região do Nepal foi o mais intenso e mais forte dos últimos 80 anos. Organizações não governamentais começaram essa semana a recolher doações para a população atingida pelo terremoto no Nepal. Organismos como a Cruz Vermelha, Organização das Nações Unidas, Unicef, Save of Children já destinam parte de suas doações para abastecimento de água, atendimento à saúde e alimentos à população atingida. Um forte terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Nepal no último dia 25 de abril. Mais de 5.000 pessoas já morreram e milhares de pessoas ficaram feridas e desabrigadas. Para quem quiser colaborar, é só entrar no site das instituições citadas. A Petrobras e o Ministério Público Federal ingressaram com uma ação judicial contra a empreiteira Mendes Júnior, pedindo uma indenização de 298 milhões. No início do mês, a empresa foi à justiça contra outra empreiteira, a Ingevix. As duas ações são as primeiras que a estatal move contra empreiteiras envolvidas no esquema investigado pela Operação Lava Jato. O ator norte-americano Morgan Freeman, de 77 anos, disse que a maconha é a única coisa que o alivia de um acidente sofrido em 1997. Freeman também afirmou ser a favor da legalização da maconha nos Estados Unidos e que já utiliza a droga há um tempo para fins medicinais. Veja a seguir. Feira gastronômica em São Paulo reúne diversos pratos típicos do país e até do exterior. Já voltamos. Atenção para o toque de 5 maneiras de mudar sua vida. Uninove, eleita a melhor universidade particular no ranking universitário de 2014. Nota máxima na avaliação institucional do MEC. 5 megacampi ao lado do metrô. Corpo docente altamente qualificado. Mais de 150 mil alunos com acesso a conteúdos digitais em uma multiplataforma de aprendizagem colaborativa. A Uninove, com você, é 10. Inscrições abertas. Para quem gosta de comidas exóticas por preços camaradas, o evento Chefes por Sampa é uma boa oportunidade. Eu fui lá na segunda edição do evento em São Paulo e conferi de perto essa novidade. Uma comida baiana, bolinho de bacalhau e coxinha de jaca. Essas foram as iguarias da segunda edição do projeto Chefes por Sampa. A iniciativa partiu dos chefes de cozinha de São Paulo com parceria da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. O objetivo é realizar as feiras livres em locais pouco visitadas pelos paulistas e que sejam próximas a pontos turísticos. Nessa edição, o local escolhido foi em frente ao Parque da Luz. Quem passava pelo Parque da Luz, depois de uma caminhada, parava para provar um lanche. Quem saía das exposições da Pinacoteca ou do Museu da Língua Portuguesa também enfrentavam as filas dos quitutes. Eu vou comer frango e estrogonofe, arroz e batata. O cheiro convidativo das barracas foi um prato cheio para o almoço de sábado. Convite certo para centenas de paulistanos apaixonados por feira livre. Eu estou de olho aqui nos crepes. Adoro crepe. Aí já estou olhando, já dei uma olhada em tudo. O que mais me chamou a atenção foram os crepes. A edição do evento, intitulado de Evento Gastronômico do Bem, contou com mais de 5.000 pessoas. Nem o tempo fechado, nem o sol tímido espantaram os paulistanos hoje. Hoje acontece a segunda edição do Chefes por Sampa, um evento gastronômico próximo da Pinacoteca de São Paulo e próximo da Estação da Luz, que reúne cultura e gastronomia. E nós vamos sempre em áreas culturais que não estão sendo exploradas pela população e a gente faz com que a população venha para esses locais. O evento ocorre a cada 30 dias e a entrada é gratuita. Os preços dos pratos variam entre R$ 5 e R$ 15 reais. O Sudeste é a região que mais investe na área de TI no país. O Brasil é o 7º país que mais investe em programas, produtos e serviços voltados para a informática. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Softwares, a indústria brasileira de TI movimentou 180 bilhões de reais só no ano de 2014. O Sudeste é a região que mais investe nos serviços. Os números chegam a 60% no total do país.
Os serviços para soluções e segurança nos dispositivos móveis para as empresas estão entre os serviços mais procurados. As vendas de tablets, smartphones e computadores ainda lideram os investimentos. A estimativa é um aumento de 50% até o final de 2015. A Rússia organizou um desfile no último sábado para comemorar a vitória contra os nazistas, que ocorreu há 70 anos. Em seu discurso para soldados e veteranos, o presidente russo Vladimir Putin criticou o suposto objetivo americano de dominar assuntos mundiais. Há 2 meses, o mundo presencia a entrada de imigrantes africanos em terras da Europa. Veja na reportagem de Mariana Maneta. Há cerca de 2 meses, o mundo tem presenciado a entrada de vários imigrantes africanos. A maioria dos destinos são os países da Europa. A principal entrada é através do Mar Mediterrâneo. A maioria enfrenta frio, fome e perigo de morte. Recentemente, 800 imigrantes ilegais africanos morreram afogados. Eles tentavam entrar no sul da Itália através de um barco sem nenhuma segurança. Para tentar entender o motivo de tanta procura pelos países europeus, é necessário entender o motivo de cada imigrante. Segundo o historiador William Oliveira, os imigrantes enfrentam esse risco por conta da difícil situação dos seus países de origem. Essa uma parcela de imigrantes que deixam seus países, deixam suas casas do continente africano, alguns países como Eritreia, Senegal, eles partem buscando, evidentemente, uma situação de vida melhor do que eles vivem nos seus países. Mas por que eles deixam os seus países? Essencialmente, esses países vivem uma questão de miséria, de falta de emprego, de guerras civis. As estatísticas mostram que chega a 3 milhões o número de imigrantes ilegais que procuram como fuga o continente europeu. Governos da Itália e da Espanha tentam abrigar os refugiados, mas a cada mês, dezenas de africanos chegam à Europa. De acordo com o historiador, os principais motivos para os africanos saírem dos seus países de origem são as guerras civis e a falta de emprego. A seguir, a exposição de Leonardo da Vinci atrai milhares de pessoas. E um dos ícones do jornalismo no Brasil concedeu entrevista exclusiva à nossa equipe. É rapidinho, não sai daí, já voltamos. Atenção para o toque de 5 maneiras de mudar sua vida. Uninove, eleita a melhor universidade particular no ranking universitário de 2014. Nota máxima na avaliação institucional do MEC. 5 megacampi ao lado do metrô. Corpo docente altamente qualificado. Mais de 150 mil alunos com acesso a conteúdos digitais em uma multiplataforma de aprendizagem colaborativa. A Uninove, com você, é 10. Inscrições abertas. O SESI São Paulo reverencia Leonardo da Vinci no Centro Cultural Fiesp com a exposição Natureza da Invenção. Ela apresenta um conjunto de projetos, desenhos e maquetes que foram produzidos em 1952. Além de pintor e escultor, Leonardo foi inventor de máquinas fabulosas. O modelo da grua feita aos 17 anos por Leonardo da Vinci recepciona os visitantes e abre a exposição Natureza da Invenção. A mostra é uma parceria do SESI de São Paulo e da instituição francesa Universais. O objetivo da exposição foi aproximar visitante e artista, com vídeos de sua história, projetos e diversos jogos educativos. É a primeira vez que a exposição vem para um país fora da Europa, que traz mais de 40 peças e 10 instalações interativas, que representam a trajetória de um dos maiores e importantes artistas da história mundial. A maioria das inspirações de Leonardo eram através dos estudos da anatomia dos animais. Foi dessa maneira que o artista aprimorou alguns projetos como a roupa de mergulhador, que ganhou pé de pato e aparelho respirador. Ao longo da sua vida, o desenho sempre foi a maneira de Leonardo da Vinci explicar o mundo. Estima-se que a maioria dos projetos de Leonardo não foram construídos por conta da escassez de materiais no período do século XVI. A exposição itinerante, que terminou no último dia 10 de maio, segue para Brasília. A exposição de Leonardo da Vinci apresenta o maior gênio criativo da Renascença. São 7 núcleos temáticos. Introdução, movimento,
guerra, desenho, voo, manufatura e saber. Saiba agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Estamos no inverno, mas hoje o calor promete. A máxima varia entre 27 e 35 graus. Agora você vai conhecer um dos ícones da TV brasileira. O jornalista e apresentador, com uma carreira consolidada, concedeu entrevista exclusiva à nossa equipe. Acompanhe. Ele iniciou a carreira aos 16 anos no rádio. Quando serviu o Exército, se mudou para Brasília. Lá, ele entrou numa das maiores emissoras de TV do Brasil. Já foi apresentador do Fantástico, do Grupo Repórter, entre outros, e foi a voz da CBN durante muitos anos. Desde 2004, ele integra o time de jornalismo de ponta da Record. Eu estou aqui com Celso Freitas. Olá, Celso. Olá, um prazer. É um prazer estar aqui, muito obrigada por ter recebido a gente. Uma satisfação muito grande sempre a gente falar um pouco do histórico da carreira da gente, né? Eu acho que para os futuros jornalistas isso é muito importante, né? Conhecer um pouco do passado, a evolução que a gente sofreu nesse decorrer de 40 e poucos anos de carreira. Perfeito, 45 anos de carreira, muita história, né? Bastante história. Início em rádio, né? Foi uma grande escola no que diz respeito a você saber utilizar a voz, saber dosar o texto para construir a informação adequada. E a televisão, que a gente acompanhou, digamos assim, uma evolução muito grande que aconteceu nos últimos 40 e poucos anos, em termos de ferramentas que a gente teve que elaborar e utilizar para realizar o trabalho. Como que foi decidir fazer jornalismo? Olha, o ingresso nessa área de comunicação foi acidental, né? Eu não me imaginava, como jovem, sendo um apresentador, um jornalista. Minha vocação na juventude era para ser um piloto de avião, coisa parecida. E de repente eu recebi um convite para fazer um teste numa rádio na minha cidade, em Criciúma, e acabei me empolgando com o veículo. Qual foi sua referência? Você se lembra de alguém que você se espelhou, que você tinha vontade de ser também dentro do jornalismo? O rádio tinha grandes nomes, né? Eu comecei numa função no interior que não tinha telex, não tinha teletipo, não tinha outras ferramentas senão o próprio rádio para sintonizar as grandes emissoras das grandes capitais brasileiras, extrair as informações de âmbito nacional e internacional e compor com as notícias locais o noticiário da emissora. Então você acabava se ligando em quem eram os grandes nomes das emissoras de rádio. Teve o Milton Jung na Guaíba de Porto Alegre, o Rubens Cotrim, que fazia o Mundo pela Tupi, na Rádio Tupi de São Paulo. E em termos de televisão, Heron Domingues. Heron Domingues foi, eu acho que vocês não chegaram a ter referências, mas vale a pena ressaltar que foi, digamos assim, com quem eu estagiei inicialmente na Rede Globo. Como foi para você? Qual a sua idade que você ingressou para a Rede Globo? Eu não sei se é estrela ou estar no lugar certo, no momento certo. Eu fui prestar o serviço militar em Brasília porque eu tinha uma grande vontade de vir para uma grande capital, tipo Rio e São Paulo. E algumas turmas antes da minha, que se alistaram, iam para o Rio de Janeiro para ser os catarinas, ou seja, eram jovens com estatura avantajada que ingressavam na polícia do Exército no Rio de Janeiro. Na minha turma, a gente foi designado para Brasília. E mesmo em Brasília, quer dizer, eu usei o Exército como um trampolim para vir numa cidade grande, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum relacionamento. Com pouco tempo de Brasília, eu ingressei na Rádio Nacional e a Rede Globo, na época, acabou precisando de um apresentador. E eu fui referenciado, fui mencionado pelo diretor de jornalismo da época que tinha um jovem locutor da Rádio Nacional que poderia ser apresentador e que tinha uma leve experiência de televisão, porque durante 3 meses eu fui apresentador, redator de um boletim econômico na TV Difusora de Florianópolis. Para muitas pessoas que não trabalham na área, claro, jornalismo é glamour, é prestígio. Como que você vê o cenário, o reconhecimento do jornalismo hoje em dia? Olha, referenciando sobre o meu trabalho, né? Eu faço parte da conclusão do trabalho de uma equipe, eu tenho essa consciência, não é um trabalho único,
exclusivo, né? Às vezes o rádio permite que o profissional seja a estrela e que ele desenvolva todo o trabalho. Quando tem um programa único, um programa único, né? Na televisão não, você tem uma equipe toda trabalhando, né? E a equipe significa desde o motorista que levou a equipe lá nos cafundós do Juda para buscar um material inédito, excepcional, né? Correr o risco de captar aquelas imagens, para trazer a informação e, digamos assim, eu sou um invólucro do pacote que a gente entrega para o telespectador, né? É claro que você tem que ter uma sintonia, uma preocupação de ser claro, conciso, preciso. Na sua época, supõe-se que você passou algumas dificuldades como estudante ou no início de carreira. Hoje em dia, são as mesmas dificuldades que um estagiário, que um estudante de jornalismo passa, na sua opinião? Para vencer, para ocupar um lugar e galgar um para ter o seu lugar, né? Eu acho que hoje é mais fácil. Mais fácil? Eu acho que hoje é mais fácil. Porque se você, digamos, dominar... Ontem mesmo eu recebi um garoto de uma escola de ensino fundamental de Brasília que fez um jornal utilizando o nosso cenário, a música, a vinheta, tá entendendo? Porque hoje você tem ferramentas para fazer isso e chamar a atenção, ou se expor no mercado. Né? Estou citando um exemplo esdrúxulo aqui, entendeu? Mas você pode, digamos, antigamente você tinha uma dificuldade porque o equipamento era caríssimo, o equipamento era único, só a emissora detinha. Hoje você tem uma câmera com um custo baixo, você pode produzir, você não precisa ter um transmissor para botar a tua ideia, o teu produto no ar, você põe na rede, né? Então eu acho o seguinte, se você tem vocação, gosta de fazer um trabalho, você tem que ter persistência, obviamente que não nasce da noite para o dia. Verdade. Né? Mas na minha época, para realizar alguma coisa, para produzir alguma coisa, um gravador, um microfone era caríssimo, entendeu? Hoje com o celular você produz, você põe uma estação na internet. Sim. Né? Obviamente você tem que ter sensibilidade para saber para quem você vai comunicar, como você vai comunicar e o que você vai comunicar. Deixa eu perguntar uma coisa, é difícil você falar entre 45 anos de trabalho, escolher um trabalho, uma reportagem, mas qual, se você pudesse destacar, qual que te marcou? Eu gostei muito de fazer um trabalho extra-estúdio, que foi uma época que eu saí do Jornal Nacional e fui para o Globo Repórter. Eu fiz uma viagem por 7 ou 8 países na Europa em 18 dias, 20 e poucas gravações, que foram visitar os lugares marcantes da Segunda Guerra Mundial. A Globo na época tinha comprado um material exclusivo de imagens, de arquivo, que falavam sobre a Segunda Guerra Mundial e eu ancorei esse programa de locais estratégicos, tipo o Porto de Gdansk, que foi onde iniciou a Segunda Guerra Mundial em 1949, e eu fui lá em 89. Uma outra passagem que eu tive, eu conheci o Muro de Berlim, que foi uma coisa marcante na humanidade, né? Um mês antes dele ser derrubado. Enfim, porque toda uma cultura que a gente foi alimentado na minha geração, de filmes, de histórias, de livros a respeito da Segunda Guerra Mundial. Como um profissional da área de comunicação, eu não posso deixar de citar a oportunidade final da década de 90, de 94 até o ano 2002, quando eu fui diretor e produtor, e montei uma produtora, criei um núcleo de trabalho com mais de 40 profissionais, 50 profissionais, falando sobre tecnologia, falando sobre turismo, oferecendo material multimídia. Tem algum trabalho dentro do jornalismo que você ainda não realizou e quer realizar? Não, eu acho que já experimentei um pouco de tudo, até um pouco na área de entretenimento. Você Decide me permitiu isso, que eu vi que não era um show, né? Mas era uma área de entretenimento que eu fui apresentador. Eu não tenho nenhuma carência, não. A única coisa que me dá um pouco de satisfação é essa oportunidade de falar sobre essa experiência que a gente viveu e uma coisa que eu pratiquei no final da existência da minha produtora no Rio, e depois eu fiz uma faculdade, a Estácio de Sá, a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que é um curso de extensão para profissionais, que nem vocês, que estão galgando a oportunidade, de como utilizar a comunicação, como se portar em termos de comunicação no rádio, na televisão e outras mídias. Para finalizar,
Gostaria de te agradecer primeiramente. Eu gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para os novos jornalistas. Bem, eu acho que eu posso repetir aquele negócio que você mesmo salientou, né? É ter determinação, ter foco, né, naquilo que você mais gosta de realizar. Às vezes a gente pensa que é um glamour, é uma oportunidade muito grande, né? Mas é uma coisa de sacrifício. Hoje, por exemplo, é feriado, eu estou aqui, né? Seria mais fácil ser um funcionário público ou estar em outra atividade e estar relaxando na praia ou no campo ou coisa parecida. Mas a gente tem a obrigação de estar aqui, de bom humor, de consciência, de finalizar o trabalho que toda uma equipe está aqui envolvida para levar a informação para quem está em casa assistindo e acompanhando a gente. Obrigada, Celso. Eu que agradeço. E você continue com o Jornal da Uninove. São 45 anos de história e aprendizado. Celso deixou bem claro que para ter sucesso no jornalismo é necessário ter foco e persistência. O Brasileirão de 2015 já iniciou. Começou o maior campeonato do mundo de futebol, o Brasileirão 2015. Cada time buscando sua ambição no campeonato, uns querendo Libertadores, Sul-Americana e outros permanecer na divisão de elite. Já aconteceu a primeira rodada com muitos jogos bons, clássicos, bastante gol, uma disputa muito emocionante. E esse Brasileirão também tem uma curiosidade: com muitos estrangeiros vai ter um prêmio para o melhor estrangeiro nesse campeonato brasileiro. O Jornal da Uninove termina aqui. Assista agora ao programa Você em Foco. Em seguida, descubra os segredos do seu corpo com o programa Você é o Doutor. Bom dia. Um bom dia e até amanhã.